E aí, meus amigos, quanto tempo? Passei um tempo aí sem gravar alguns vídeos porque eu estava aprimorando alguns conteúdos que eu queria passar para vocês e um deles é esse. A guerra da Ucrânia contra a Rússia vai poder anular o inverno cripto? É claro que muitas pessoas se perguntam, será que agora é o momento que eu tenho que comprar? Será que agora é o momento que eu tenho que vender? E esse não é o tipo de pensamento que nós temos que ter, tá? A gente tem que fazer uma análise a fundo. Você está vendo aqui o gráfico do Bitcoin, tá? Um gráfico mensal. E nele eu fiz os ciclos do Bitcoin. Então tem um halving aqui, tá? Que é quando o Bitcoin ele vai diminuindo o poder de mineração. E sempre depois do halving ele tem um ano positivo, um ano negativo e um ano neutro. Sempre dessa forma desde que ele foi criado. E nós tivemos o halving agora em 2020, né, 2 anos atrás, e a gente teve a subida do Bitcoin, mesmo que tenha tido muitas guerras, brigas e etc. Ele teve uma subida sim, tá? E esse ano era o ano para que ele fosse agora um ano de correção, um ano de inverno cripto, por todo o histórico. Nós usamos o histórico para analisar e sempre nos ajudar a saber o que fazer num momento desse. Mas com a guerra Rússia e Ucrânia, o Bitcoin e todas as criptomoedas, elas tiveram uma nova chama, um novo combustível. Por quê? Porque por todas as sanções que a Rússia enfrentou, o rublo ele desceu demais comparado aos outros pares de moedas e as pessoas foram para o Bitcoin e as altcoins para transformar suas reservas de valores ou até mesmo para proteger seu capital que estava em rublo. E isso fez com que as criptomoedas voltassem a ter um destaque novamente. E isso deu uma impulsão para esse foguete chamado Bitcoin. Mas isso significa com que o inverno cripto já está anulado? Não, nós temos que ver com bastante atenção isso, porque é um momento de subida, tá? Claro, é um momento de subida, mas não significa que acabou esse inverno. E como é que, Sanches, como é que eu posso então, Sanches, estar alocado nesses ativos? Eu deixo de comprar, paro de comprar, eu fico alerta, bundinha na parede, quietinho, esperando o melhor momento? Não, isso significa o quê? Que você vai ter que ser um trader ou um analista gráfico de maior experiência ou de tiro mais assertivo nesse ano. Tá? Então, o ativo está acima da média de 20, o ativo pode estar acima também da média de 8. No mensal, não há motivos para você estar falando de inverno cripto. Tá? Então, está sendo protegido por essas médias móveis, não há motivo para você estar querendo vender esse ativo ou sair desse ativo. Mas em anos de inverno cripto, é anos que as pessoas e empresas acumulam mais do Bitcoin e das altcoins. Tá? Então, se ele começar a corrigir, é um ano que você vai acumular esse ativo. Então, se você começou ali com poucos satoshis no início do ano, no final do ano você vai ter muitos satoshis. Ah, Sanches, mas vão estar desvalorizado. Você tem que entender o projeto, você tem que entender as criptomoedas, que você vai acumular criptomoeda. Você não vai acumular essa criptomoeda comparando com dólar, comparando com euro. Não, você tem que acumular essa criptomoeda. Esse é o entendimento que as pessoas não têm em Bitcoin. Bitcoin você tem que acumular o Bitcoin, porque com o passar dos anos o Bitcoin não vai ser mais parizado em dólar. Ele vai ser o Bitcoin, cara. Porque ele é deflacionário e ele tem um projeto de crescimento a longo prazo que vai ser infinito. Justamente porque os países e as economias não deixam de criar moedas, não deixam de sofrer com a inflação, e o Bitcoin ele sempre está na contramão de todo o sistema econômico mundial. Mesmo ele tendo operações de futuros na Bolsa de Chicago, por exemplo, e isso já influencia demais nas criptomoedas, ele é para ser totalmente na contramão da economia tradicional. Tá bom? Então, o inverno cripto acabou? Muita atenção nisso. O inverno cripto é para ser esse ano de 2022, tá? E é um ano de você acumular seus satoshis, acumular suas criptomoedas, tá? Porque vai estar em promoção diversos ativos, criptoativos, e isso você vai acumulando aportes mensais sempre, etc, etc, como muitos de vocês já fazem.
Só que, se esse ano for um ano atípico e não ficar abaixo da média de 20 no mensal, abaixo da média de 8 no mensal, você vai acumulando, você vai sempre entendendo que esse ativo está em alta. Outro aspecto que a gente sempre olha graficamente que facilita se esse ativo está em alta ou não é a média de 200 no diário. Então, se o Bitcoin estiver enfrentando aí acima da média de 200, também é um ativo que está em tendência de alta. Não tem como declarar que é um inverno cripto se o ativo tiver em tendência de alta. Mas até hoje, o dia que eu estou gravando aqui para vocês, nós temos que estar sempre bem alerta o que pode acontecer, mas sabendo que se for um inverno cripto, você vai estar acumulando satoshis, e se não for um inverno cripto aí confirmado, você vai estar adquirindo também um ativo que vai estar se valorizando com o passar dos dias, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa esse like, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E o mais importante é o seguinte: se você quer que eu grave algum conteúdo, algum vídeo sobre algum assunto de cripto, manda aqui nos comentários, que a gente sempre está olhando os comentários e ajudando vocês na medida do possível, tá bom? Até mais e grande abraço.